Fala galera do Futizé, um grande abraço a todos vocês que nos acompanham por aqui. Bora para mais um vídeo, vamos falar dessa semana de Libertadores e de Copa Sul-Americana. Temos aí as equipes já classificadas para as quartas de final e aqui a gente vai falar sobre esses duelos de oitavas de final das equipes brasileiras. Teve duelo brasileiro, enfim, a gente vai conversar sobre isso aqui a partir de agora em mais um resumão da semana aqui do Futizé, o canal de todas as torcidas. Mas antes da gente começar a nossa conversa, eu peço para que você deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe o link do nosso canal também, ativa aí as notificações mais uma vez. Manda pra cá o seu comentário, a sua opinião aqui nos comentários, claro, sempre com muito respeito. É muito importante ouvir a sua opinião aqui no Futizé e aqui na tela os nossos parceiros, os nossos patrocinadores. Todos os detalhes sobre eles você encontra aqui na descrição do nosso vídeo. E então você pode clicar ali no link do Instagram de cada um para seguir e ver o trabalho de cada um deles, que eu recomendo demais. Vamos lá então, vamos falar sobre esses jogos de Libertadores e Sul-Americana. Nessa semana nós tivemos aí, vamos começar com a Libertadores, depois a gente fala da Sula. Começar com o duelo brasileiro, na quarta-feira, Flamengo e Cruzeiro, vitória do Flamengo por 2-1 no Maracanã. Confesso que não assisti ao jogo, que no momento eu estava lá na TV Tigre fazendo a transmissão de Botafogo de Ribeirão Preto e Criciúma pelo Brasileirão Série B, mas vi ali os melhores momentos, algumas análises, o que eu pude chegar à conclusão de que o Flamengo foi superior, O Flamengo foi superior ao Cruzeiro. O Flamengo mereceu a vitória, dominou o jogo, teve mais ações, teve mais finalizações. E quando você tem o Pedro numa noite inspirada, com 2 assistências, o Arrascaeta fazendo um belíssimo gol, fica muito difícil para o adversário, quando você tem esses 2 grandes jogadores numa noite inspirada. O Cruzeiro até tentou, o Lucas Romero fez um gol de empate, ele que não tinha jogado a primeira partida por conta de uma suspensão, estava suspenso, fez um belíssimo gol, arriscou de fora da área. Teve aquele lance da bola entrar, não entrar, enfim, que gerou muita polêmica, Eu acho que a bola não entrou, mas numa competição como a Libertadores, um jogo de oitavas de final, você não ter a tecnologia do chip na bola, que detecta se a bola entrou ou não, do relógio do árbitro vibrar, enfim, isso é um absurdo, Você tem que depender de imagens do VAR, imagens ruins na maioria das vezes, Isso é um absurdo. E o Samuel Lino, que no primeiro jogo ele foi muito zoado, enfim, até ele falou sobre isso depois, pelo drible que ele tomou do Arroio, fez um belíssimo gol, deixando a marcação do William, completamente sem pai nem mãe e mandando para o fundo da rede, um belíssimo gol, e o Flamengo classificado para as quartas de final. O Flamengo foi a melhor campanha da primeira fase, agora está nas quartas de final. E ainda espera o seu adversário, que será Independiente Del Valle ou Tolima, porque o jogo de ida foi nessa semana, porque a gente teve a situação do terrível terremoto lá na Colômbia, Então os jogos foram adiados e o jogo da volta vai ser na próxima terça-feira. E o Independiente Del Valle venceu o primeiro jogo por 1-0 lá na Colômbia. A tendência é que em casa consiga também o resultado, então acredito aí que Flamengo e Independiente Del Valle farão as quartas de final aí da Libertadores, mas o Flamengo desponta sim como, se não o grande, mas um dos grandes favoritos aí ao título dessa Libertadores, porque tem um elenco muito qualificado, tá crescendo aí o seu futebol, tá melhorando seu futebol. Alguns jogos atrás o Flamengo estava ali no futebol mais arrastado, mais lento, mas agora conseguiu um grande resultado no Brasileirão contra o Mirassol, conseguiu essa classificação diante do Cruzeiro, está vivo ainda no Campeonato Brasileiro, então, e tem muita qualidade, tem muitos jogadores de qualidade, então o Flamengo é sim um dos grandes favoritos a conquistar o título aí da Libertadores. Dando sequência aqui, nós tivemos ainda na quarta-feira Cerro Porteño e Palmeiras, 1-0 para o Palmeiras, gol marcado por Gustavo Gomes. O Palmeiras que empatou no jogo da ida
no Nubank Park, em casa. Uma partida muito ruim do Palmeiras naquela ocasião. E conseguiu vencer com 1-0, gol do Gustavo Gomes. O cara é zagueiro, mas ele marcou gols nas últimas 9 edições de Libertadores, né? 9 edições consecutivas marcando gols. Um feito aí espetacular do Gustavo Gomes, que classificou o Palmeiras. E o Palmeiras segue, né? Segue mesmo com as críticas aí ao Abel Ferreira, ao seu modelo de jogo. Teve a derrota para o Fluminense no Brasileirão. Palmeiras vivendo um momento de pressão. Pode sim jogar mais. O Palmeiras tem jogadores que precisam render mais, né? O Abel precisa encaixar esse time um pouco melhor, porque é um time qualificado, um time que investiu muito para essa temporada, né? Conseguiu segurar até aqui o Flaco Lopes, né? Depois da Copa do Mundo, conseguiu manter o Flaco Lopes no elenco. Tem o Vitor Roque, tem o John Arias, tem o Alan, Marlon Freitas, o Alexander Barbosa, que chegou também. Então é um time que pode render mais, sim. Mas conseguiu a classificação, jogando pro gasto, fazendo simples. Conseguiu a classificação vencendo o Cerro Porteño por 1-0 lá no Paraguai. E agora vai encarar a LDU, né? LDU e Palmeiras nas quartas de final. Primeiro jogo em São Paulo, segundo jogo lá na altitude de Quito. Então é bom o Palmeiras fazer um bom resultado, né? Jogando em casa no primeiro jogo. E eu acho que é totalmente possível, até porque já emendando o assunto aqui, LDU e Mirassol. LDU se classificou nos pênaltis, vencendo por 5-4 após o 0-0 no tempo normal, 1-1 na ida. O time da LDU é bem fraco, tá? É bem fraco, não é mais treinado pelo Thiago Nunes, né? O Thiago Nunes foi demitido. É um time bem fraco, e o Mirassol com um time ali alternativo, podemos dizer assim, porque o foco do Mirassol é se manter na Série A do Campeonato Brasileiro, né? Então o Mirassol foi lá para Quito com uma escalação mais alternativa, um pouco diferente, enfim, poupou alguns jogadores e fez uma grande partida. Merecia ter vencido no tempo normal. Era para o Mirassol ter vencido o jogo no tempo normal. Perdeu muitas chances. Faltou capricho na finalização para o time do Mirassol. E nos pênaltis, né, o Vitor Luiz perdeu ali a primeira cobrança. Depois todos os jogadores fizeram. 5-4 para a LDU. LDU classificada para as quartas de final da Libertadores. Uma pena o Mirassol ter sido eliminado da maneira que foi, né, pela forma que jogou. A partida que fez a equipe do Mirassol, né? Merecia coisa melhor. Poderia ter vencido com muita tranquilidade no tempo normal, tá? Poderia ter vencido com muita tranquilidade no tempo normal e ainda assim acabou sendo eliminado ali nos pênaltis. Pênaltis a gente sabe como é que é. Mas eu digo pra vocês, se o Mirassol jogar o que jogou contra a LDU no Campeonato Brasileiro, ele não cai. Ele não cai, que é a grande meta do Mirassol, né? Ficar na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas se ele manter esse mesmo nível de futebol e caprichar nas finalizações, ter um melhor aproveitamento nas finalizações, o Mirassol cria bastante, mas peca muito na hora de finalizar. Já foi assim no primeiro jogo contra a LDU. Agora no jogo da volta a mesma coisa. Perdeu muitas chances o time do Mirassol. Então se ele manter esse futebol, o Rafael Guanais, que é um treinador muito bom, gosto muito do Rafael Guanais, fez um grande trabalho no ano passado. Esse ano o Mirassol já está passando aí dificuldades do Campeonato Brasileiro, que era previsto, sim. O ponto fora da curva foi a campanha do ano passado, né, 4º lugar. Mas dá para se manter na Série A do Campeonato Brasileiro, porque com o futebol que jogou ontem foi bem empolgante. O que precisa melhorar são as questões de finalização. E ainda nesta quinta-feira nós tivemos Corinthians e Rosário Central, 1-0 para o Corinthians. Timão classificado para as quartas de final. Vai encarar a equipe do Estudiantes. O jogo da volta vai ser na Neoquímica Arena. É um duelo que vai ser complicado também, assim como como foram esses jogos com o Rosário Central. O Corinthians venceu por 1-0. O Ranielli foi expulso ali aos 13 do segundo tempo, né? Acabou dando uma solada no joelho do jogador do Rosário Central. Depois o Rosário Central teve uma ótima chance assim com o Copete. Ele saiu cara a cara com o Hugo Souza, chutou por cima. Se o Rosário Central faz aquele gol, seria o gol da classificação. Seria o gol da classificação. O Corinthians dificilmente com um a menos, mesmo jogando em casa, conseguiria aí
reverter o cenário naquele momento, até porque a gente já encaminhava ali para uns 30 do segundo tempo, enfim. E depois teve a entrada do Memphis Depay, contrato renovado, toda a novela, enfim, ele entrou, cobrou a falta baixa na primeira trave, a meia altura, e o Breno Bidon deu só um toquinho de pontinha de chuteira, e a bola morreu no fundo da rede, aí abriu o placar, explodiu a Neoquímica Arena, no jeito de Corinthians de ser, com raça, com garra, com luta, com acreditar até o fim, até a última gota de suor. O time do Corinthians estava extenuado em campo, o time do Corinthians estava... depois, com 1 a menos, né? Depois que fez o gol, o time do Corinthians não conseguia mais correr, estava se defendendo com unhas e dentes, e o torcedor veio junto, apoiou como sempre, fez uma grande festa, e o Corinthians conseguiu a classificação no jeito Corinthians de ser. Uma vitória mais Corinthians do que essa impossível, né? Com 1 a menos no mata-mata de Libertadores, um jogo difícil, um adversário tendo chances aí claras de abrir o placar, né, como foi a finalização do Copete, e aí numa falta vai lá o Memphis Depay, depois de toda a novela, todo vai, não vai, enfim, foi, renovou, cobrou a falta na primeira trave, o Bidon, que é uma joia corintiana, deu um toquinho e a bola morreu no fundo da rede, o Corinthians venceu o Rosário Central. Como já era de se esperar, um duelo muito difícil, quando saiu o sorteio, a gente já tinha consciência de que seria um duelo muito difícil. O Corinthians conseguiu vencer o Rosário, fez uma partida sólida lá na Argentina, segurou o 0 a 0 e aqui em São Paulo conseguiu a vitória por 1 a 0 e a classificação com muito drama, com muita emoção. Corinthians e Estudiantes nas quartas de final, e quem também avançou no drama e na emoção foi o Fluminense contra o Independiente Rivadavia na terça-feira, 1 a 1 no tempo normal, e nos pênaltis o Flusão venceu com o Fábio brilhando, Fábio que é um exímio goleiro, Fábio que é um goleiraço, Fábio fez 2 defesas nos pênaltis e o Fluminense está classificado, né? Rivadavia, que na fase de grupos teve a chance, né, de eliminar o Fluminense, se ele entrega o jogo para o Bolívar, né, na última rodada ele eliminaria o Fluminense, não fez isso, venceu o Bolívar naquela ocasião, aí o sorteio colocou frente a frente Rivadavia e Fluminense mais uma vez. Aí o Fluminense conseguiu eliminar a equipe do Rivadavia. O Fluminense fez um jogo sólido. O time do Rivadavia bem fraco, apesar de ter tido aí a segunda melhor campanha na fase de grupos. Um time muito fraco. Perdeu, claro, alguns jogadores nessa pausa aí para a Copa do Mundo, mas um time bem limitado, né? Bem limitado do Independiente Rivadavia. E aí o Canóbio foi expulso a 12 do segundo tempo, levou o segundo amarelo. Quando teve a expulsão no Canóbio, eu pensei, poxa, agora ficou difícil pro Fluminense. Mas nada disso, o Fluminense neutralizou, segurou, conseguiu o gol com o Serna. E no último lance, um pênalti, ao meu ver, bem marcado pro Rivadavia. O Arce conseguiu aí empatar o jogo, a disputa foi para os pênaltis. Nos pênaltis o Fábio brilhou, pegou 2, 5 a 4 Fluminense, que vai para as quartas de final para encarar a equipe do Platense. E o Fluminense chega como favorita. Tá sem treinador, enfim, mas o Fluminense é favorito contra a equipe do Platense, apesar de que vai decidir fora de casa. Mas o Fluminense, no espírito de time de guerreiros, conseguiu uma classificação heróica lá na Argentina contra o Rivadavia. E o Marcão dispensa comentários, né? O cara assume contra o Palmeiras, vence por 3 a 2 no Maracanã, muda a moral completa do time, né? O time ganha aí um espírito diferente, né? O time do Fluminense vai lá para a Argentina, dentro da sua proposta, consegue segurar o Rivadavia com a menos, leva nos pênaltis e se classifica para as quartas de final. Se é para trazer qualquer treinador aí, deixa o Marcão. É um cara que já conhece a casa, é um cara que tem muitos anos de Fluminense. Sempre que assume o Fluminense, sempre que pega esses rabos de foguete, podemos dizer assim, ele consegue grandes resultados, consegue fazer que o time jogue bem, enfim, dentro da sua proposta, dentro do seu modelo de jogo. Os jogadores gostam dele, é um cara que é respeitado, é querido pelos jogadores. Então, se é para trazer qualquer treinador aí, né? Se é para trazer Zubeldia da vida, né? Como era antes, o Zubeldia, treinador do Fluminense, deixa o Marcão.
Deixa o Marcão, é um cara que já conhece a casa, tem o conhecimento tático, tem a vivência do Fluminense, sabe o que é o Fluminense. Então deixa o cara, é querido pelos torcedores também, deixa o cara. O cara assumiu contra o Palmeiras 3-2, mudou completamente o ambiente do Fluminense, depois conseguiu uma baita de uma classificação lá na Argentina, com a liderança do Thiago Silva, do Fábio, esses jogadores cascudos aí, chamando a responsa. Então deixa o Marcão, se é para trazer qualquer um, deixa o Marcão. Então é isso, quartas de final, Estudiantes e Corinthians, Flamengo contra Del Valle ou Tolima, LDU e Palmeiras, Platense e Fluminense. O Corinthians e o Flamengo irão decidir em casa e o Palmeiras e o Fluminense irão decidir fora de casa. Irão decidir fora de casa o Fluminense e a equipe do Palmeiras, né? O Palmeiras passou em segundo lugar na fase de grupos, né? Às vezes a gente até esquece disso, mas é tão raro, né? Fazia tempo que não acontecia que o Palmeiras passou em segundo grupo. Agora de Copa Sul-Americana, tivemos na terça-feira São Paulo 3, Bolívar 1. Uma boa vitória do São Paulo, estava precisando vencer, porque há muito tempo não vencia. Conseguiu vencer, fazer um bom resultado jogando no Morumbi, o torcedor compareceu, fez barulho, apoiou, incentivou. E é isso que tem que fazer nesse momento delicado que vive o São Paulo na temporada. O torcedor tem que comparecer, tem que chegar junto, porque é disso que o time do São Paulo precisa. Conseguiu uma boa vitória, 3-1, segurou lá na ida, lá na altitude, 1-1, agora conseguiu fazer 3-1 jogando no Morumbi. Então o São Paulo classificado para as quartas de final da Sul-Americana e vai enfrentar o Boca Juniors, né? É um duelo de Libertadores na Copa Sul-Americana, né? É um duelo de Libertadores na Sul-Americana. São Paulo vai decidir em casa, no Morumbi. Vai ser um jogo assim muito pegado, muito difícil. O Boca que eliminou o Recoleta, então vai ser um grande confronto, um grande duelo. Dois grandes jogos entre Boca e São Paulo. Claro, estão longe daquele momento que já tiveram tanto Boca quanto São Paulo, mas é um duelo de muita história, de muito peso, rivalidade Brasil e Argentina, e que vai valer a pena a gente estar aí acompanhando. No duelo brasileiro, 2-2 Galo e Bragantino. O Galo avançou, conseguiu aí a classificação. 2-2 na Arena MRV. O Bragantino teve chances de vencer o jogo, né? Nos minutos finais, perdeu algumas chances claras. E depois, na sequência, o Coelho conseguiu empatar o jogo quando parecia que ia para os pênaltis. E o Galo conseguiu a classificação. 2-2, tinha vencido o jogo da ida 1-0 em Bragança Paulista. Mas me surpreendeu o Bragantino, fez uma boa partida, acreditou, foi para cima do Galo na Arena MRV. E o Atlético conseguiu o empate, foi suficiente para ele conseguir essa classificação. E vai enfrentar o Santos que empatou com o Macará por 0-0 lá no Equador, sem Neymar, sem Gabigol, nem viajaram, né? Segurou 0-0, montou uma escalação mais defensiva ali o Cuca, e o Santos conseguiu a classificação para as quartas de final da Sul-Americana. Vamos ter Atlético Mineiro e Santos, jogo decisivo da volta na Arena MRV, e vai ser um duelo bem interessante, duelo de brasileiros aí na Copa Sul-Americana, equipes que também estão vivas na Copa do Brasil, né? E o Santos tem essa luta no Brasileirão ali contra a zona de rebaixamento também. Vamos ver o que o Santos vai fazer aí nas Copas, né? Na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana. Então, um duelo muito interessante para a gente acompanhar também, duelo de peso, de história, Santos e Atlético Mineiro. E o Vasco, né? Que atropelou o Olímpia, 4-1 pro Vasco lá no Paraguai. O Vasco que tá virando um time copeiro, né? O Vasco que nas Copas tá mandando bem demais, no Campeonato Brasileiro tá numa situação delicadíssima, de zona de rebaixamento, penúltima colocação, mas nas Copas tá mandando bem, eliminou o Fluminense na Copa do Brasil, agora elimina o Olímpia, 4-1, uma grande partida, gols do Thiago Mendes, do David, do Adson, do Spinelli, uma grande partida do Thiago Mendes. O Vasco que no jogo da ida já merecia a vitória, porque perdeu muitos gols em São Januário, 0-0 em São Januário, perdeu muitos gols o time do Vasco, mas ontem lá no Paraguai conseguiu fazer um 4-1, uma grande vitória, e agora o Vasco precisa melhorar no Campeonato Brasileiro, né? Precisa ter esse desempenho que tem na Sul-Americana, e esse desempenho que tem
na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, para ele se manter na Série A do Brasileirão, para ele deixar essa zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, porque não adianta você tá bem na Sul-Americana e na Copa do Brasil, e no Brasileiro tá patinando, tá definhando. O Vasco levou 3-0 do Santos em casa, um duelo direto ali contra o rebaixamento do Brasileirão. Isso não pode acontecer, né? Tem que ter uma postura diferente no Campeonato Brasileiro, o time do Vasco. E o Vasco aguarda por River Plate ou Santa Fé. O jogo da volta será na quarta-feira, no Monumental de Nunes. Mas eu acredito que teremos Vasco e River Plate, hein? Vasco e River Plate na Copa Sul-Americana. Lembrando, a Libertadores de 98, que o Vasco eliminou o River e foi campeão na sequência, né? Então é um duelo de história. As quartas de final da Sul-Americana estão pesadas, né? São Paulo e Boca, possível Vasco e River, mas se for Vasco e Santa Fé também um duelo não com o mesmo peso de Vasco e River, mas de duas camisas conhecidas do futebol sul-americano. E Santos e Atlético Mineiro. O que destoa é o Cienciano contra o Montevideo City Torque, que o Botafogo fez 1-0 no Cienciano, mas eu falei aqui semana passada, já estava eliminado, até tentou aí uma mobilização o time do Botafogo, mas fez só 1-0, precisava fazer 6 para se classificar no tempo normal, não conseguiu, então tá fora o time do Botafogo, evidentemente. Na Copa Sul-Americana fica apenas com o Campeonato Brasileiro e que precisa abrir o olho, tá? É bom abrir o olho o time do Botafogo no Campeonato Brasileiro, hein? É bom abrir o olho o time do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Nas próximas 3 rodadas vai encarar Atlético Paranaense, Palmeiras e Flamengo, hein? Os 3 primeiros colocados. Então não vai ter vida fácil aí o Botafogo, que ainda procura um treinador, tem a mudança de gestão aí, enfim. Vamos aguardar aí os próximos passos do Botafogo. Então, as quartas da Sul-Americana, teremos São Paulo e Boca, Vasco contra River ou Santa Fé, Santos e Atlético Mineiro e o Cienciano do Peru contra o Montevideo City Torque do Uruguai. São Paulo e Atlético Mineiro decidem em casa, tá? O Vasco ainda vai depender. Se for o River, o Vasco decide fora, se eu não estou enganado. Se for a equipe do Santa Fé, o Vasco decide em casa, alguma coisa assim, né? É alguma coisa assim na Copa Sul-Americana, então vamos aguardar aí. Na próxima quarta-feira o Vascão vai conhecer o seu adversário. É isso, meus amigos, quase 23 minutos de vídeo por aqui. Muito obrigado a todos vocês pela audiência. Quando a gente tiver os jogos de quartas de final, a gente volta aqui para conversar, tanto na Libertadores quanto na Sul-Americana. E seguimos acompanhando as equipes brasileiras na Sula e também na Liberta. Aqui na tela os nossos parceiros, patrocinadores. Mais detalhes sobre eles você encontra aqui embaixo na descrição do vídeo. Tem o link de cada um deles, do Instagram de cada um deles, para você clicar, acompanhar o trabalho, seguir. Recomendo demais o trabalho de todos os nossos 9 patrocinadores. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações, comentários, compartilhe o link. É isso, meus amigos. Futizé, o canal de todas as torcidas. Tamo junto, galera.